Vocês sabiam que os Estados Unidos vão cair em nossa geração? Vocês sabiam que a Lei Magnitsky será o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos? Vocês não devem imaginar, mas o Brasil está arriscado a cair junto com os Estados Unidos também. E eu digo isso não somente pela geopolítica, mas principalmente pelas profecias da Palavra de Deus. Esse estudo aqui é para quem estuda profecias da Palavra de Deus junto com geopolítica. Eu vou falar um pouco sobre aspectos da direita e da esquerda e induzir vocês para um estudo magnífico que está no meu canal, provando pelas escrituras que os Estados Unidos vão cair, e vou falar um pouquinho sobre a Lei Magnitsky. Agora vocês podem ver no YouTube, 2025, nós estamos em agosto, que muitos canais da direita estão se alegrando, gravando vídeos e tirando sarro de Alexandre de Moraes, de Lula. Eu até entendo por um lado a alegria deles, porque eles viram tanta injustiça vinda de Alexandre de Moraes, que agora que ele tomou uma Lei Magnitsky, as pessoas ficam felizes. Eu entendo isso. Só que eles não imaginam o que está por vir no mundo e o que está por vir sobre o Brasil também. Eles acham que a direita vai voltar para o poder e, voltando, as coisas vão melhorar. Entendo que quando a direita está no poder, realmente as coisas melhoram, porque quando qualquer governante de esquerda vai para o trono, pessoas justas entre as nações gemem, as iniquidades aumentam, a justiça que há no mundo é distorcida, a Constituição é alterada, a hipocrisia reina, tudo vai de mal a pior. E você deve reconhecer que Deus reconhece uma justiça que existe no mundo. Não é a justiça conforme os padrões dele, tanto na antiga aliança como principalmente na nova, mas existe uma justiça no mundo. Você vai ver eu falando disso daqui para frente, dando exemplos sobre reis de Judá e reis de Israel. Infelizmente, pessoas que não leem esses livros e não meditam na palavra de Deus não conseguem compreender essas coisas. Mas Deus, ele trata com as nações. Sim, homens que não conhecem a Deus são tidos como justos, não justificados, mas justos. Israel, ele é chamado de um povo que está perto do Senhor. E os gentios que estão longe, a própria palavra diz, eles estão longe. Mas Deus ainda vê pessoas que estão longe praticando obras mais justas do que o próprio povo dele que estava perto. Conhecendo isso, você vai poder entender as coisas que eu vou falar. Apesar de eu não poder falar as profecias bíblicas agora, de início, e algumas delas são realmente difíceis de explicar, difíceis de entender, mas não são impossíveis, nós temos que olhar para o que é evidente. O mundo não vai suportar por muito tempo os Estados Unidos querendo ter a supremacia no mundo e usando a Lei Magnitsky, conforme eles querem. Do ponto de vista dos Estados Unidos, e eu acredito que do ponto de vista daqueles que conhecem pelo menos um pouco da justiça, essa lei ela revela a justiça, pois ela é aplicada contra aqueles que violam as leis, violam os direitos humanos. Isso é justo, não é uma lei vinda de Deus, mas é uma lei que coloca um equilíbrio nos poderes, e essa lei bloqueia muitas leis injustas, muitos atos injustos, trazendo vingança contra aqueles que praticam iniquidade no mundo. Mas isso é do ponto de vista da direita conservadora. Não é a justiça de Deus, mas é algo que Deus considera justo comparado com a esquerda. Por isso que é preciso pensar nessas coisas para vocês entenderem. E nós temos que perceber um fato que está claro na nossa geração. O mundo geopolítico era uma coisa antes da Lei Magnitsky. Depois dessa lei, o mundo geopolítico é outro. E as nações não vão aceitar isso, porque quem colocou os Estados Unidos como xerife do mundo? Não é assim que eles dizem? Na verdade, presidentes mais cautelosos, eles pensam isso. Eles devem falar isso nas escondidas. Mas um presidente que não pensa no que fala e fala tudo aquilo que vem na sua mente, ele declara isso nas redes, se colocando como inimigo declarado contra os Estados Unidos. Os outros são mais espertos porque eles vão articulando nas escondidas, mas o presidente do Brasil não é nem um pouco inteligente. Então ele declara abertamente isso nas redes, se colocando como inimigo dos Estados Unidos e amigo dos inimigos dos Estados Unidos. Não pensem que a Rússia, a China, países do Oriente Médio vão ficar parados enquanto os Estados Unidos
aplicam essas leis contra a esquerda, contra a agenda woke. E agora o Brasil, que levou essa lei Magnitsky, pelo menos um ministro do STF, eles vão ficar em alerta. O Brasil, ele vai procurar se vingar, porque ainda que a direita volte por um tempo no poder, a direita não vai ficar no poder, nem no Brasil e nem em nenhuma nação do mundo. E é disso que eu quero falar. Vocês têm que prestar atenção e ter paciência para entender tudo. Ainda eu acredito que a lei Magnitsky ela vai voltar para a mão da esquerda. A esquerda vai conseguir entrar no poder em muitas nações, principalmente nos Estados Unidos, e ela vai conseguir virar o jogo, aplicando essa lei contra os da direita, mudando as coisas que já estão na Constituição. Assim como vocês podem ver, quando um juiz de esquerda entra no poder, ele distorce a Constituição e o que era para ser justo e para ser aplicado contra pessoas que cometem infrações, as leis são distorcidas e elas são aplicadas contra as pessoas que não merecem tais punições. Vocês sabem do que eu estou falando, não é mesmo? Pelo menos eu acredito que é possível essa lei Magnitsky cair na mão da esquerda e ser aplicada injustamente contra os da direita. Mas se assim não for, uma coisa é certeza, e disso eu posso provar pelas escrituras. Muitas nações vão se unir contra os Estados Unidos, e na verdade já estão unidas. E o BRICS, que parece não dar em nada, ele vai se fortalecer. Os Estados Unidos de pouco a pouco vai ficar enfraquecido, principalmente se pessoas da esquerda entrarem no poder. Olha para o governo Biden. Donald Trump, junto com Elon Musk, descobriram que a agência dos Estados Unidos, USAID, estava usando essa agência de maneira oculta para financiar pautas da esquerda. Descobriram que eles estavam usando o dinheiro dos pagadores de imposto dos Estados Unidos, sem eles saberem, para financiar no mundo pautas esquerdistas. Por exemplo, eles falam de direitos humanos, eles usam algumas expressões comuns como igualdade de direito, respeito à diversidade, dignidade humana, inclusão, não discriminação. Esse é o movimento dos transgêneros. Do ponto de vista da esquerda, é isso que eles veem como direitos humanos. Veja que nada disso estava presente na Constituição, mas isso foi adicionado de pouco a pouco, e tudo isso é para se cumprir profecias. Algumas delas eu vou falar para vocês a seguir. E tudo que vai ao contrário disso, eles chamam de discriminação, discurso de ódio, homofobia, entre outras coisas. A Bíblia, ela reprova todas essas coisas. Na verdade, o foco do diabo é censurar a Bíblia no mundo, mas para isso ele precisa criar um plano de disfarce. Ele precisa mascarar suas verdadeiras intenções. Primeiro, ele vai fazer briga entre a esquerda e a direita, já que a direita ela é mais conservadora, ela é um pouco mais alinhada com a direita do céu, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então Satanás vai colocar um brigando contra o outro, e assim ele vai enganar pessoas de todos os níveis. Ele vai dar a entender que a direita da terra ela é algo justo, e que as pessoas que estão do lado direito supostamente estão junto com Deus, já que elas não são esquerdistas, elas não aprovam essas coisas. A esquerda acha que tem que ser incluso na Constituição, haver direitos iguais, para não haver discriminação, entre outras coisas, só que na verdade a balança está sendo enganosa, porque essas pessoas podem falar mal contra a Bíblia, elas podem fazer discriminação contra católicos e evangélicos, e até mesmo zombar da palavra de Deus e dos seguidores da palavra de Deus, do Evangelho, nos movimentos LGBTs. E o mundo não faz nada, eles não são castigados por isso. Vocês estão vendo como a justiça está sendo distorcida? E Deus está deixando, porque corações estão sendo provados. Se Jesus profetizou um cenário catastrófico no final dos tempos, principalmente quando estiver perto da sua vinda, assim vai acontecer. Ele profetizou porque ele previu as coisas que iriam acontecer. Ele não decretou, não destinou nada disso. Quando eles falam de desigualdade, discriminação, isso é só do ponto de vista deles, porque eles podem falar mal da palavra de Deus, blasfemar contra as coisas que estão escritas, falar mal de cristãos e evangélicos, mas nós não podemos falar deles porque agora existe lei. Se você falar, você é um homofóbico, você tem discurso de ódio, entre outras coisas. Essas leis vão ficando cada vez mais fortes no mundo por causa
da esquerda, vai chegar um tempo em que a própria Bíblia vai ser censurada, primeiramente nas redes e depois no mundo inteiro. Esse é o foco de Satanás. Mas primeiro ele vai disfarçar as coisas, ele vai fazer o mundo ir aceitando de pouco a pouco, assim como já está normalizado, homem com homem, mulher com mulher. Você pode sair na rua e você vai ver, dependendo de onde você mora, homem andando de mão dada com homem, beijando na boca, na frente das crianças pequenas, e menina com menina, ou seja, algo que não era comum há 50 anos, agora é normal. E dentro do governo Biden houve uma ascensão dessas coisas, porque a agência USAID estava financiando essas pautas no mundo. Na verdade, ela estava promovendo esses debates, gerando censura contra os da direita. Vocês podem ver essas coisas no YouTube, as pessoas vão falar sobre isso com mais propriedade. E está documentado e está provado. A narrativa da esquerda é que isso é uma interpretação dos da direita. E vai depender muito de quem está observando essa situação. Mas os fatos são comprovados. Pelo menos Donald Trump e Elon Musk, eles disseram e provaram por documentos que no governo Biden a esquerda estava influenciando até as eleições aqui no Brasil. Não sei até onde isso é verdade, mas o que é realmente verdade e que eu posso provar, eu vou falar para vocês de agora em diante. Muitas das coisas que eu vou começar a falar agora, a maioria dos da direita não vão concordar, porque como eu disse, Satanás ele usa tanto a esquerda como a direita, só que ele usa de maneira muito estratégica, tática. Vocês vão perceber, se vocês tiverem os olhos abertos, que a direita não luta pelas coisas do céu e pelas coisas de Deus, ela luta pelo um poder terreno e ela usa Deus como bandeira, como narrativa da sua defesa. E para isso ficar claro aos olhos dos chamados, eu sempre estou falando para as pessoas lerem com mais atenção, ou pelo menos lerem os livros 1 Reis e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, porque eles tratam dessas coisas. Como Satanás trabalhava no passado, semelhantemente ele trabalha aqui no nosso tempo. Por exemplo, só para não ficar aqui muito vago, quando os reis de Judá e os reis de Israel estavam na terra com a lei de Deus, eles falavam de Deus. As nações ouviam eles falar de Deus, só que as nações não queriam se achegar a eles, porque no caso eles praticavam obras iníquas, eles não representavam bem o Deus de Israel. E como a lei de Deus era distorcida, veja, mesmo que eles estivessem no poder sobre muitas nações, a justiça de Deus não era feita, e por isso que Deus enviava os profetas. Então, de maneira resumida, reis de Judá e reis de Israel que não obedecem a Deus estando no poder é semelhante à direita estar no poder. Muitos falsos profetas acabam surgindo no meio do povo, fazendo o povo errar cada vez mais, mas eles sempre estão falando de Deus, da salvação, de eleição e coisas do tipo. Mas depois Deus levanta inimigos para castigar o povo de Israel, que não estava obedecendo a Deus. Eles estavam mais alinhados à direita da terra do que à direita de Deus, por exemplo. E às vezes eles ficavam tão maus que Deus comparava eles com o lado esquerdo. Deus comparava eles com as obras ímpias das nações e em algumas vezes eles eram piores do que as próprias nações. Aí o que Deus fazia? Deus levantava inimigos para castigar o povo. Esses inimigos não gostavam de Deus. Não falavam de Deus. Eles odiavam tudo o que era relacionado a Deus, o Deus de Israel. Esses são os da esquerda. E quando os da esquerda reinavam, o mundo ficava ruim. A injustiça aumentava. Mas veja, quando a direita estava no poder, eu só estou dando um exemplo ilustrativo. A direita, eu quero dizer, quando o povo de Deus estava no poder, mas desalinhado com a direita celeste, não tinha tanta diferença para Deus. Mais ou menos assim que os cristãos trabalham hoje. Por exemplo, os bezerros de ouro da casa de Jeroboão, aqueles 2 bezerros, Deus fala deles durante muito tempo, porque os reis eles não se distanciavam dos pecados de Jeroboão. E esses 2 bezerros de Jeroboão, eles estão presentes aqui no nosso tempo. Um bezerro está na Igreja Católica, o outro está na Reforma. E não pense que o judaísmo que se diz messiânico, ou adventistas, ou testemunhas de Jeová, estão fora disso. Na verdade, eles estão dentro dessas idolatrias, porque cada um idolatra a cabeça da sua seita. O livro
que eles tanto pregam, na verdade, eles pregam misturado com as coisas de Deus. Ou seja, a palavra dos profetas, elas estão misturadas com livros que são profanos, que não ensinam verdadeiramente o evangelho. E assim, a lei de Deus vai sendo distorcida, as profecias verdadeiras vão sendo desconhecidas, ignoradas, e de pouco a pouco os falsos profetas, com as falsas religiões, vão se multiplicando. E o que Deus faz? Ele deixa o lado esquerdo tomar força e prevalecer, já que não há uma pregação verdadeira na terra. Isso foi só um resumo para vocês entenderem que as coisas que aconteciam antes acontecem de maneira similar no nosso tempo, só que as pessoas não conseguem enxergar a similaridade por falta de meditar. Muitos acham que a direita da terra é aprovada por Deus. Eu vou provar para vocês, tanto com a minha fala, com coisas que vocês podem ver no YouTube, que essa direita terrestre não tem nada a ver com a direita do céu. Ela pode ter um caminho mais fácil para se achegar à direita de Deus. Por isso que eu digo, são pontos difíceis de entender. Mas uma vez que vocês entendem, fica tudo muito fácil. Tem pessoas que acham que Bolsonaro é um tipo de Messias, que o Trump é um tipo de salvador do mundo. Elas não conseguem separar as coisas. E eu consigo ver sim o lado bom que pode vir sobre o Brasil se, por exemplo, o Bolsonaro voltasse no poder. E como foi bom o Donald Trump agora aplicar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Porque se ele não aplica essa lei contra o Brasil, aonde nós iríamos parar? Só que a nossa confiança não pode estar aí, de maneira alguma. Primeiro porque esses homens, eles não estão alinhados com a vontade de Deus. Eles são instrumentos de Deus, que Deus vai usando, assim como Deus usa Lula e Alexandre de Moraes. Então presta atenção no que eu vou falar a partir de agora. Na verdade, esse estudo aqui eu gravei e coloquei no grupo de meditações do meu canal. E eu gravei de uma maneira diferente. Eu gravei em, acho que 6, 7 partes, não estou lembrando agora. E eu gravei com uma música de fundo, fui falando e misturando muitas coisas. Só que eu achei importante colocar no canal. Então o que eu fiz? Eu tirei a música de fundo, fiz uma reforma. E aqui eu estou criando uma introdução para o que eu já havia falado para o grupo de meditações do WhatsApp. Esse grupo são pessoas que me ajudam aqui no Brasil, voluntariamente, e eu decidi abrir esse grupo esse ano para eu colocar ali as minhas reflexões diárias. E está me fazendo muito bem, e está fazendo bem para os irmãos também, porque eles estão dando feedback. Então é um grupo fechado somente para as pessoas que me contribuem, e isso não é comercialização do evangelho, porque isso é uma coisa que eu acuso, uma coisa que eu reprovo. Então eu não iria fazer algo que eu reprovo. E as coisas que eu falo no grupo, eu falo no canal. Não tem nada exclusivo para quem me ajuda. Acontece que ali eu coloco as minhas meditações diárias. É algo que eu gravo sem muito trabalho, é algo que eu posso gravar diariamente. O dia que eu não tiver nada para falar, eu não vou falar. Mas eu estou colocando ali diariamente as minhas meditações, sem muita edição. E isso vai me mantendo ativo na palavra. Não dá para fazer assim no canal. No canal tem que gravar, tem que editar, demora, tem que fazer um monte de coisa para um vídeo e parar no canal. É uma maneira que eu encontrei de estar mais ligado com as pessoas que decidiram me ajudar voluntariamente. Uma maneira que eu tenho para agradecer. Então, eu gravei esse estudo e aí eu peguei e quis fazer uma reforma nele. Tudo isso que eu estou falando aqui, até agora, eu não falei lá no grupo. E o que eu vou colocar a partir de agora já está gravado. É uma coisa que eu falei já no grupo. Então eu só vou fazer essa conexão. Estou esclarecendo isso até mesmo para as pessoas do grupo entenderem, né? O porquê que está diferente. Já que eu disse que ia abrir o que eu postei lá no grupo no canal. Se você tiver vontade de fazer parte desse grupo, você primeiro tem que fazer parte do grupo dos mantenedores. Porque aí você pode entrar nesse grupo. É um link privado. É como se fosse o seja membro do canal, só que sem a parte comercial, sem a pessoa ter que pagar. Porque exatamente tudo que eu gravo para o grupo, eu vou colocar no canal, não o mesmo material. É um pensamento que eu estou treinando, eu vou falar lá no grupo primeiramente. A diferença é que os irmãos ali vão ter acesso a conteúdos diários, que eu simplesmente coloco para gravar aqui no gravador, como eu estou fazendo agora, e depois só jogo no grupo. Então tem coisas que
eu vou falar lá no grupo e que só vou colocar no canal um mês depois, às vezes 2 semanas depois, até eu gravar com a câmera, editar e tudo mais. E é bom que quando os irmãos verem o vídeo lá no canal, eles já vão entender bem melhor, porque às vezes eu falo coisas difíceis de entender mesmo, né? Tem que estudar bastante. Agora, voltando para o tema, eu vou fazer só a conexão das partes. Eu vou colocar aqui tudo que já está gravado no grupo. Eu só quis falar desse grupo para os irmãos aí que me acompanham saberem que existe esse grupo. Então, pode ver que no canal eu estou postando aí um vídeo por semana, às vezes um vídeo a cada 2 semanas. Não vou ficar postando vídeo direto. Isso não nos leva a lugar nenhum, ficar repetindo um monte de coisa ou ficar entrando em assuntos sensacionalistas só para ir atrás de inscrição, visualizações, monetização. Isso é desgastante, é desnecessário até. Eu vou colocar conteúdo no canal quando eu tiver algo bom para falar, e eu tenho muita coisa para falar. Então lá no grupo de meditações do canal Reino Eterno, eu treino, eu me inspiro e depois eu junto e levo tudo para o canal. Então, se você não fizer parte das pessoas que me ajudam, você vai ter acesso da mesma maneira a tudo que eu gravo. A diferença é que vai demorar um pouco mais para entrar no canal, tá bom? Agora presta atenção e veja o que eu vou falar sobre a esquerda e sobre a direita. E eu posso adiantar, e repito, muitos daqueles que se consideram da direita, patriotas, não vão concordar comigo. Eles não vão poder discordar biblicamente, mas eles não vão concordar por causa das suas ações e do coração fechado. Quem dera Deus abrisse o seu coração para você entender essas coisas. Vou voltar a falar um pouquinho sobre a lei Magnitsky, sobre as intenções de Satanás, como ele vai conseguir colocar em cada trono das nações presidentes da esquerda, como ele vai conseguir fazer a esquerda crescer no mundo e vai conseguir perverter tudo o que restou de bom do lado direito, e não é muito bom. Vocês vão entender isso. E como essa lei Magnitsky, na verdade, vai se tornar o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos. Porque as nações agora, elas sentam ali na mesa e aceitam o que o Donald Trump tem a oferecer. Ele coloca sanções, as nações vão lá negociar na mesa dele e, por enquanto, elas ficam caladas. Mesmo nações mais poderosas do que o Brasil. O Brasil não faz, para vocês entenderem, o tamanho do orgulho dos brasileiros. Como esse governo tem prejudicado o Brasil e como Deus está irado com essa nação. Para vocês saberem o quanto Deus está irado com essa nação, Lula está no poder. Lula não está no poder contra a vontade de Deus. Lula está no poder pela vontade de Deus. Certamente pessoas da direita vão achar que Lula entrou no poder porque venceu a vontade de Deus. Deus permitiu, mas não era a vontade dele, porque na verdade, Deus queria Bolsonaro no governo porque tudo ia bem quando Bolsonaro estava no governo. Completamente errado esse pensamento. Muito distante da verdade e dos desígnios de Deus. Alexandre de Moraes não teria poder nenhum sobre os brasileiros se Deus não tivesse dado. E isso não é difícil de entender, porque nós vemos isso nas histórias dos reis de Israel, como Deus agia com as nações. Claro que Satanás que vai estar ali por detrás, fazendo o que ele adora fazer, fazendo o que ele ama fazer, matar, roubar e destruir. Só que ele só pode fazer isso quando Deus dá permissão para ele agir. E Deus só dá permissão para ele agir quando ele quer castigar uma nação idólatra. A partir de agora eu vou colocar então exatamente o que eu falei no grupo. Começando a falar sobre esquerda e direita. Então, continua assistindo com paciência e presta atenção. Depende de quem está no poder, as coisas mudam. Se a esquerda está no poder, qualquer nação vai ficar ruim. Se a direita está no poder, qualquer nação vai melhorar. E os Estados Unidos agora, eles são uma das nações mais justas do mundo. Basta você ter um senso de justiça, conhecer os desígnios de Deus, como ele lidou com as nações no Antigo Testamento, como ele abateu umas e elogiou outras, que você entende isso. Trump, ele é um presidente justo, apesar de nós sabemos dos vários erros que ele já cometeu e que ele ainda pode vir a cometer. Ele é uma pessoa que Deus usa. Veja,
até reis de Judá e reis de Israel, que eram pessoas chamadas por Deus, a maioria deles foram. Alguns deles fizeram coisas boas que Deus elogiou muito. No livro de Reis e Crônicas nós vemos isso, principalmente em Crônicas, principalmente nos reis de Judá. Tem reis que fizeram maravilhas diante dos olhos do Senhor, mas eles se corromperam e muitos deles caíram nos mesmos pecados de Jeroboão, mesmo tendo feito coisas boas, restaurado o templo, quebrado ídolos. E no final da vida eles se corromperam. Se até os reis de Israel, que tinham a lei de Deus, conheciam os mandamentos de Deus, se corromperam, quanto mais os reis de hoje que não conhecem a Deus. O Trump fala de Deus. Ele diz que o único que é digno de ser engrandecido é Deus. Ele fala isso em algumas entrevistas. Agora veja a diferença de Trump para outros governantes. Vladimir Putin, o Xi Jinping. O problema do Trump era quando ele estava aliado com Elon Musk. Mas agora parece que essa aliança já não acontece mais, porque esse personagem, Elon Musk, ele é um dos homens mais usados para dar finalidade agora no reino da besta, nos aparatos tecnológicos do reino, que vão servir para perseguir os santos. O que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos vão cair, e vocês têm que entender isso pela profecia. Muitas pessoas estão colocando a sua confiança nos Estados Unidos hoje, por causa do Trump, porque ele está fazendo coisa boa. Vocês querem ver rapidamente isso? Vocês, pelo menos que são de direita, né? Após a lei Magnitsky aplicada contra Alexandre de Moraes, olha o que aconteceu rapidamente no Brasil. Parece que a direita tomou força, pegou poder, e agora as pessoas estão nas redes falando mais abertamente contra o tirano porque elas ganharam confiança. Porque uma vez que os Estados Unidos aplicam a lei Magnitsky contra um tirano, por exemplo, do STF, os outros ficam sob ameaça. E agora, mesmo assim, você vê a dureza do coração do homem, né? Parece Faraó do Egito, é bem semelhante mesmo. E as pessoas agora ficam mais confiantes, estão falando nos seus canais. Então, o mundo está vendo isso. O Brasil está sendo observado no mundo inteiro. E ele se torna uma parábola para a gente falar das coisas celestes. Porque o Brasil é conhecido como o país do futebol, pelo menos era, agora não é mais. O Brasil é conhecido como o país do samba, infelizmente. O Brasil também é conhecido como o país mais cristão do mundo, pelo menos um dos países mais cristãos do mundo. E ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Mas agora, se você for fazer uma pesquisa, talvez você encontre alguns sites colocando os Estados Unidos como o país mais cristão do mundo. Então, os Estados Unidos ultrapassou o Brasil em questão de justiça. E isso é nítido de se ver. Olha para as pessoas que vão morar lá, como elas podem comprar as coisas, como a lei funciona lá. Então, veja, só que as pessoas, ao invés de colocarem a confiança em Deus, elas colocam a confiança no homem. E aí que é difícil fazer as pessoas entenderem. Por isso que precisa do estudo bíblico, dos textos. E precisa saber explicar essas coisas para pelo menos a palavra de Deus alcançar os corações que estão abertos. Porque a maioria dos corações estão fechados para a direita do céu, mas aberto para a direita da terra. Vou colocar aqui um pensamento com vocês. Responde a minha pergunta antes de eu responder. De quem que é a culpa de tudo o que está acontecendo no Brasil? Vamos falar do Brasil. Pensa em um personagem ou em dois. Pensou? Eu sei em quem você pensou. Provavelmente você pensou no Lula e no Alexandre de Moraes, porque eles são da esquerda e porque eles estão fazendo o que todo mundo está vendo. Mas entenda isso, a culpa não é deles, apesar deles serem culpados pelos seus atos, pelas suas obras. Se fosse para encontrar um culpado que seja mais conexo com a verdade, seria Bolsonaro e não Lula. Eu não estou defendendo a esquerda, Deus me livre. Mas veja, se vocês conhecem como Deus tratava os reis de Israel e como ele se comunicava através dos seus profetas e como ele comparava Israel, a casa de Judá e a casa de Israel com as nações, vocês entendem o que está acontecendo. Lula e Alexandre de Moraes são guiados pelo espírito do anticristo. Isso qualquer cristão entende. Mas eles são muito mais instrumentos na mão de Deus do que nas mãos de Satanás. Ou vocês acham que Deus está no trono, com as mãos atadas, não podendo fazer nada? E tudo essa injustiça que foi feita, por que Deus ficou só observando?
Eu sei que alguém pode pensar, Deus ficou só observando para esperar o momento certo para aplicar o castigo. E eu sei que Deus faz isso. Ele não impede as injustiças de acontecer e depois ele traz o castigo. Mas quando você conhece as histórias de Deus, pela palavra de Deus, você vê que assim como Deus usou o rei da Síria para afligir a Israel, usou Nabucodonosor para afligir Israel, assim ele usa esses homens para castigar o povo do Brasil, que diz conhecer a Deus, fala de Deus, mas crê praticamente em um outro Jesus, em um outro evangelho e recebe um outro espírito. São pouquíssimas as pessoas que verdadeiramente no Brasil estão alinhadas com Deus. E quem dera o Brasil entendesse isso. Se entendesse, não iria sofrer tantos danos. E piores coisas virão ainda sobre o Brasil e sobre o mundo. Lula e Alexandre de Moraes não passam de instrumentos como um martelo na mão de Deus, para ele afligir a nação que é idólatra. O Brasil é idólatra desde sua origem. O próprio hino nacional revela quem que o Brasil é. Veja, pátria amada idolatrada, salve, salve. Esse hino induz as pessoas a dizerem, eu sou patriota, porque eu nasci no Brasil. O próprio hino nacional induz as crianças nas suas escolas, desde pequenininhas, a idolatrarem a pátria. Eu moro aqui quase na frente de uma escola, todos os dias toco o hino nacional. Embora as crianças não parem para pensar nisso, depois isso vai ficando mais nítido na cabeça delas. E para vocês entenderem que as pessoas no Brasil já são idólatras desde quando nascem, elas já nascem adorando a pátria, depois elas vão adorar outros deuses. Seja Maria, seja Calvino, qualquer outro deus que tenha aí sobre o Brasil, levando o sobrenome de Deus, falando de Jesus, mas na verdade, coisas que são distantes da verdade. Uma parte do hino nacional diz, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Veja que aqui falou de uma pátria amada, idolatrada e que um filho dela não foge à luta e vai até a morte. Vocês acham mesmo que isso é normal? Um hino que afronta o evangelho e coloca as pessoas como adoradores da pátria? Um filho teu não foge à luta? Por isso que as pessoas vão para as ruas lutarem com a camisa verde e amarelo. Se for pessoas do mundo, nós conseguimos entender, são pessoas do mundo. Eu também estaria lá. Mas pessoas que são chamadas por Deus, que recebem a ordenança de Deus de se proclamarem peregrinas. Como que uma pessoa peregrina vai se dizer patriota? Você vê que diz que nós somos filhos do Brasil. Você pode ter nascido no Brasil, mas se você não tiver um novo nascimento, você não vai entender essas coisas. E se você nasceu de novo e não entendeu, é porque você está muito atrasado. Quando você nasce de novo, você recebe de Deus um novo chamado, um novo nome, uma nova pátria. Tudo se faz novo na sua vida. Ainda que essas coisas vão se concluir só no dia da ressurreição, na glorificação dos corpos, que nós vamos ser proclamados filhos de Deus, filhos vencedores, como aconteceu com Jesus. Podemos viver essas coisas como se já fossem. Esse é o mistério do Evangelho, porque pela fé nós somos salvos, pela fé nós temos acesso à cidade celestial, às coisas do alto, mas isso é pela fé. É diferente de quando se cumprir literalmente. Então você ainda é filho do Brasil? Se você é filho do Brasil, você não é filho da Jerusalém. Paulo diz que nós somos filhos da Jerusalém do alto, porque Paulo sabe que aquele que é chamado nasce de novo, ele se torna filho de algo celestial e não de algo terreno. Tem que ter isso na mente. Em Filipenses 3, Paulo disse que a nossa pátria está no céu, da onde virá o Senhor Jesus. E ele fala isso em contraste com a Jerusalém terrestre, que foi o lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então, ou você é peregrino ou você é patriota. Ou você é filho da Jerusalém do alto, ou você é filho da terra amada e idolatrada. Um outro ponto do hino diz: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Que hino ridículo, irmãos. Você teria coragem de falar que você dá a vida pelo Brasil? Pela pátria idolatrada?
E conquista tudo com braço forte? Sim. Vai lá para as ruas, coloca camisa de verde e amarelo e tenta fazer justiça no grito, na buzinada, porque dizem que são de direita, só porque eles acham que eles são de direita e não são de esquerda, progressista, eles acham que pertencem a Deus. Então eles têm que ir à luta e conquistar tudo com o braço forte, porque aliás, se você falar de Deus, verdadeiramente do Deus de Israel para essas pessoas e mostrar qual é a verdadeira vontade de Deus, eles vão zombar de você. Eles vão falar o que já falaram para mim e vão falar para você: fica aí na tua casa então, de braço cruzado, só orando, porque eu vou para ação. Como se você não tivesse falado nada do que é real para essa pessoa. Quando você falar para um idólatra da terra, e que é idólatra do sistema também, é idólatra de Bolsonaro, que essa pessoa não está andando conforme um chamado de Deus, ela não anda conforme alguém que alcançou a ressurreição, pelo menos a do Espírito primeiramente, essa pessoa vai ranger os dentes contra você e vai fingir que tudo que você falou não está escrito ou não interessa. Ela vai criar narrativas para distorcer o que você está falando, porque dentro dela ainda habita a idolatria. O chamado que entende essas coisas, ele vai andar nesse mundo, vai pagar impostos, vai cumprir com as suas obrigações, mas jamais vai dizer: eu sou patriota, eu vou para a rua lutar pelo meu Brasil. A luta de um cristão não é essa. Fala qual é a verdadeira vontade do Senhor para essas pessoas, para vocês verem o que elas vão falar. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Buscai as coisas lá do alto, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Deus em Cristo. Olha que frase linda! Paulo está falando de uma ressurreição que acontece primeiro no Espírito. O primeiro Adão morreu primeiramente espiritualmente, para depois morrer no corpo, literalmente. O processo da ressurreição é invertido. Primeiro Deus ressuscita onde o homem morreu literalmente, no Espírito, para depois glorificar os corpos como recompensa da sua fé. Então quem ressuscitou com Cristo, pensa e busca as coisas do alto. Como que nós vamos buscar as coisas do alto, sendo que ainda nós não temos acesso aos lugares celestiais? Nós temos acesso por duas fontes. Na verdade, por três fontes. Primeiro, por Jesus. Mas Jesus não está aqui em carne. Ele está em espírito dentro de nós. Então é a segunda fonte, o Espírito de Deus. Só que você só vai entender o que são as coisas do alto e como buscá-las pela palavra. É através da palavra que você tem acesso às coisas celestiais. É através da palavra de Deus que você pode entender tudo isso que eu tenho aqui para falar. Então, ainda que a pessoa se diga de direita, conservadora e que fale de Deus, não quer dizer que ela está obedecendo o chamado celestial. Ou ela não foi chamada porque não quis ouvir, ou ela foi chamada, mas não quer entender o que é um chamado celestial. Por que Deus está irado com essa nação? Vocês conhecem vários canais conservadores e que estão falando de Jesus, não é verdade? Tem o Deltan, tem o deputado Gaia, tem o Nicolas Ferreira, que eu gosto dele, admiro ele, mas infelizmente ele não exerce um chamado celestial. A mente dele pensa nas coisas da terra o tempo todo. E quando ele fala de Deus, ele fala de boca para fora, ele não entende do que ele está falando. Uma pessoa que entendeu o chamado celestial e que sabe que ela é feita sacerdote e que um dia vai ser rei, ela tem compromisso em ensinar as coisas do céu. E se for para trabalhar aqui em algumas coisas da terra, ela vai ter que arrumar tempo para desenvolver as coisas do céu. Porque se ficar desenvolvendo só as coisas da terra, ela não vai alcançar a ressurreição. O Nicolas Ferreira é inteligente, ele parece ser honesto em muitas coisas que fala, mas ele luta pelo Bolsonaro, isso é evidente. Ele luta por essa terra idolatrada. Acha que se o Bolsonaro voltar ao poder, ou se qualquer outro da direita voltar ao poder, ele acha que as coisas vão melhorar. Não entendeu nem as palavras de Jesus em Mateus 24. Jesus, querendo mostrar o quão corrompido estaria esse mundo perto dos dias da sua vinda, ele teve que usar dois contextos. Primeiramente o de Noé e depois o de Ló. Nos dias de Noé, veja que os gigantes estavam na terra. A terra estava muito corrompida por causa dos gigantes, mas por causa dos homens também. Só que a terra não foi denunciada por causa dos pecados do tempo de Sodoma e Gomorra. No tempo de Ló, o que predominava ali era Sodoma e Gomorra. Deus destruiu tanto um como o outro. Jesus somou esses dois contextos juntos para mostrar
como o mundo estaria hoje. Teria gigantes no mundo. A terra estaria como Sodoma e Gomorra. E se a terra vai estar como Sodoma e Gomorra, vai acontecer o que Paulo disse em Romanos 1. Apesar dele não escrever Sodoma e Gomorra, ele está falando do tempo de Sodoma e Gomorra. Porque os homens, conhecendo a Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, a ponto de homem cometerem torpezas com homem e mulher com mulher. E por causa que eles conheciam a Deus, Paulo deixa claro, havia um conhecimento de Deus, eles foram se corrompendo. Agora, no mundo de hoje, nós sabemos que é bem semelhante. De maneira similar, as coisas irão acontecer. Para isso acontecer, as leis terão que ser corrompidas, as instituições serão mudadas, porque já existe regras nas instituições, já existe uma lei que, claro, não se compara com a lei de Deus, mas ela é mais compatível com o céu, que é a lei da direita conservadora. Fica mais fácil para a pessoa chegar ao caminho celestial. E eu vou explicar para vocês, em um determinado ponto aqui do estudo, que a esquerda jamais alcançará um chamado. Então veja bem, essas pessoas, esses canais que eu falei para vocês, eles estão lançando vídeo de 12 em 12 horas, às vezes de 2 em 2 horas. E o que eles falam só diz respeito às coisas da terra. E falam que Deus abençoe, que Deus guarde essa nação, e falam de oração, de reza. Estão todos longe de Deus. Será que eles não viram tudo que Bolsonaro fez e falou quando estava na presidência? Eles podem ter feito vista grossa, passado pano, mas Deus não faz vista grossa e nem passou pano. Bolsonaro usa o nome de Deus na sua bandeira. Todos conhecem o lema que Bolsonaro costumava usar na sua bandeira: Deus, pátria, família e liberdade. Já posso adiantar para vocês, o Deus dos céus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, Bolsonaro nunca conheceu. E não conheceu porque ele não quis. Pátria. Ele luta somente por uma pátria terrestre, não importando se os falsos profetas se multiplicam no mundo, não se importando com as coisas do céu. E sim, é apenas uma disputa de poder. Família. Tem milhares de famílias que eles não aceitam as pautas da esquerda. Eles não são progressistas. Mesmo assim, essas famílias que se dizem da direita, elas vão para o Lago de Fogo. No Lago de Fogo não estão só os afeminados, os adúlteros, os assassinos. Estão também aqueles que mentem, os que pregam heresias da palavra de Deus. E os que pregam heresias, com certeza, não são da esquerda, são da direita, porque a esquerda não prega a palavra de Deus. Para você se importar verdadeiramente com a família, não basta você se distanciar da esquerda. Ora, isso é uma obrigação de pessoas que não conhecem a lei de Deus. Você não precisa conhecer a lei de Deus para reprovar os atos da esquerda. A esquerda é o fundo do poço de um homem que não conhece a Deus. Mas você pode ser de direita, pregar heresias. E junto com isso, viver mentindo. E junto com isso, viver dando falso testemunho. Você ser, por exemplo, tímido. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Essa pessoa tímida pode ser da direita, pode conservar a família, pode ser patriota, pode falar de liberdade, mas ela vai para o Lago de Fogo. Porque você tem que entender o que é um tímido no reino de Deus. Jesus tem múltiplas parábolas falando de pessoas tímidas. Por exemplo, tem uma parábola que ele fala que está convocando pessoas para uma ceia. E aí o Senhor, ele vai celebrar o casamento do seu filho. É um pai que quer celebrar as bodas do seu filho e manda os seus servos saírem pelas encruzilhadas e convidar as pessoas. E cada um começa a dar uma desculpa. Um fala, não posso porque eu me casei. Ele se casou com uma mulher, vai ter filhos. Ele diz, não posso. Outro diz, eu não posso porque eu comprei uma junta de bois. Ou seja, esse está preso no comércio. Ele não pode ir para a ceia do filho. Ele rejeitou o convite das bodas. Então, vê que é uma parábola literal que pode acontecer sim na literalidade, só que na parábola esse rei é Deus. Esse filho é aquele que foi enviado no mundo. O convite é a pregação do evangelho. Houve ali a ação do Espírito falando para a pessoa, olha, você precisa vir para as bodas do filho, porque ele está chamando pessoas para um casamento. Então vai falar sobre pecado, vai falar sobre o reino de Deus. Só que essa pessoa, ela não vai falar isso literalmente. Na parábola literal, ela diz isso. Mas isso reflete coisas espirituais, não é? Essa parábola. Então,
Com as obras, ela vai estar falando, não posso, porque ela vai cuidar mais da família, ou ela vai cuidar mais dos bois, que no mundo de hoje são os carros, as coisas do mundo, os comércios da vida. Então essa é uma das parábolas. Mas Jesus, no final das contas, ele vai fazer que todos compareçam nas suas bodas, só que essas pessoas vão estar sem vestes nupciais. E essas vestes são aquelas do Apocalipse 19, aonde a esposa a si mesmo se ataviou, e são vestes que o Senhor chama de obras de justiça dos santos. Então, uma só parábola já consegue resumir para a gente amplamente a pregação do Evangelho e pessoas que se recusam a entrar no Evangelho. E essas pessoas são da direita. Esses são os tímidos. Cuidaram da sua própria vida, fizeram o que quiseram, escolheram os seus próprios caminhos, as suas próprias palavras, não ficaram do lado da esquerda, mas são pessoas que se consideraram justas. Essas pessoas vão para o mesmo lugar que os esquerdistas vão. Acontece que vai ter mais punições para o lado da esquerda do que para esses da direita. E para você entender essas palavras de Jesus, você tem que estudar a palavra de Deus, porque tem pessoas que não conhecem os atos de justiça do Senhor, não sabem o que é milênio, não sabem o porquê que uns ressuscitam na primeira ressurreição e outros somente na segunda, não entendem que o grande trono branco virá sobre o mundo não somente para a condenação, mas também para absolver muitas pessoas que não ouviram o Evangelho, mas que serão absolvidas no grande trono branco. Então elas não entendem nada disso, e não entendem porque não estudam, não quiseram conhecer o Filho. Então, família. O único que pode cuidar das famílias é Deus, através dos seus servos que ministram o Evangelho. Esses sim vão poder cuidar das famílias. E liberdade. Como que Bolsonaro vai proclamar a liberdade, sendo ele escravo da corrupção? Como que Trump vai proclamar a liberdade, sendo ele escravo das coisas do mundo? Porque a pessoa só pode ser livre no Filho. Não tem como alguém ser livre fora do Filho. Então Satanás, ele engana as pessoas, porque a esquerda é tão corrompida que parece que o lado da direita é o caminho da justiça, quando não é. Isso vai ficar bem claro daqui a pouco, como eu vou falar um pouco mais com detalhes sobre esses pontos. Então agora continuando, presta atenção que se você se esforçar, você vai entender completamente o que eu estou falando. Vai poder jogar bem essas questões da esquerda e da direita, vai poder olhar com mais justiça e profundidade para essas coisas que o Trump faz, vai poder comparar de maneira mais justa, por exemplo, Donald Trump com Xi Jinping, vai entender a diferença entre um ou outro, vai poder até compreender que há possibilidade de Donald Trump ele ser absolvido no grande trono branco. E se ele realmente conhecer o Senhor Jesus antes de morrer, ele pode vir a reinar com Cristo. Se ele continuar na mesma situação, aí vai depender do que vai estar escrito no livro das obras, quando ele for julgado no grande trono branco pela igreja, pelos santos eleitos vencedores. Aí vai depender, porque nós podemos saber só o que nós vemos, né? Tem obras que nós não conhecemos, então vai depender do que está escrito para ele ser condenado ou absolvido. Mas tem presidentes que a gente já consegue detectar que essa pessoa vai ser condenada. No meu entendimento, eu vejo que Donald Trump não vai ouvir o som da última trombeta, ou seja, ele não vai fazer parte da primeira ressurreição. Então, ele pode vir a sofrer o dano da segunda morte. Já outros presidentes, eu sei que eles vão sofrer o dano da segunda morte. Por exemplo, o Lula é um deles. E eu não acredito que o Lula vá se arrepender. Nem Lula, nem Vladimir Putin, nem Erdogan, nem qualquer outro presidente que você vê que pratica o mal diante dos olhos do Senhor. Então, esse lema do Bolsonaro, ele é falso do início ao fim. Deus, pátria, família e liberdade. Deus está em primeiro lugar só como uma máscara. Porque como Deus estaria em primeiro lugar se ele não busca as coisas do Senhor em primeiro lugar? E caso você discorde disso, saiba que existem provas visuais diante dos nossos olhos, que Bolsonaro não conhece a Deus e não quer conhecê-lo. E os pastores que poderiam falar verdadeiramente de Deus para ele, não falam, porque os pastores também estão dormindo. Eu vou falar um pouquinho sobre esses tais pastores e o porquê que eles poderiam falar de Deus para Bolsonaro, mas não falaram. Ou falou e ele não aceitou. O Bolsonaro, junto com a esposa dele, ele foi nas igrejas. Levou hino, levou funk,
da música dele, que é praticamente um funk, né? Lembra muito o toque de um funk. Aonde proclamam o nome dele e as pessoas dentro das igrejas falando 22, pensando nas coisas de um idólatra. Será que elas não viram o que está para todos verem no YouTube? Bolsonaro pega a estátua de gesso, Senhora da Aparecida, ergue, entrega o Brasil para um demônio desse, vai em templos maçônicos, está diante de Buda. Sabe aonde ele teve possibilidade de buscar votos? Ele foi. E falando de Deus, mas de mão dada com demônios. E os pastores viram isso. E, por exemplo, pastores como Silas Malafaia arrumou narrativa para tentar distorcer os fatos. Colocaram a mão em cima da cabeça dele, oraram, profetizaram. Vários deles, Silas Malafaia, Edir Macedo. Edir Macedo, então, falso profeta declarado. Falou que no dia da eleição, né, no dia que fosse votado ali para o pessoal ver quem iria vencer, o Brasil iria ver se Deus é Deus da direita ou da esquerda. Falsos profetas como Edir Macedo, todos colocaram a mão na cabeça de Bolsonaro, veja, todos com as mãos sujas, com o evangelho falso. Foram envergonhados. E depois acharam que Lula ganhou porque roubou na eleição. Ainda que ele tivesse roubado, a vergonha seria da mesma forma. Ou seja, Deus não ouviu essas orações, Deus não ouviu nada. Deus estava a fim de castigar essa nação idólatra, que vê um presidente fazendo tudo isso e não liga. Muda a narrativa conforme o vento bate. Uma hora fala que Bolsonaro se importa com Deus, outra hora fala, eu não ligo se ele foi em templo maçônico, se ele foi na igreja católica, se ele foi com os budas, porque ele não tem o Espírito Santo mesmo. Ele não é um evangélico, ele é o presidente do Brasil. É assim que eles pensam. Essas pessoas acham que Deus aceita tudo isso. Então é claro que Deus vai dar poder para o ladrão e para o tirano afligir a nação. Como Deus fazia no tempo dos reis de Israel e no tempo dos reis de Judá, e como Deus castigava nações ímpias, assim ele faz com o Brasil ímpio, que virou as costas para Deus. O Brasil não virou o rosto, ele virou as costas. E tem mais, Deus jamais quer salvar o Brasil. Deus quer salvar os brasileiros do Brasil. Deus quer salvar os americanos dos Estados Unidos, os japoneses do Japão, os italianos da Itália, os portugueses de Portugal. Então vocês entenderam que Deus quer salvar os seus eleitos do mundo. Se o povo que é chamado por Deus meditasse nas Escrituras, eles entenderiam essas coisas. Eles entenderiam que esse mundo é uma grande Babilônia, porque virá castigo de Deus sobre todo o mundo. Acredito que vocês entenderam isso, né? Isso não é difícil de entender. Agora, o que é um pouco difícil de entender são os planos que Satanás tem planejado já há muito tempo. Mas basicamente, ele está fazendo assim. Ele precisava de um sistema todo tecnológico para ele ter controle total quando ele caísse na Terra. Ele nem caiu na Terra e já tem controle, imagine quando ele cair. Porque inevitavelmente, ele vai cair do segundo céu para o primeiro. Assim também ele vai cair do primeiro para o abismo. Só que agora ele tem calculado as coisas. Por isso que ele criou um sistema tecnológico. E juntamente com o sistema tecnológico, que foi criado de pouco a pouco, ele criou um sistema religioso. Primeiro ele criou um sistema religioso e depois ele criou um sistema tecnológico. Apesar de no Apocalipse 13 aparecer primeiro a besta do mar e depois a da terra, sabendo que a da terra é o falso profeta, como está no Apocalipse 19, primeiro surge a besta da terra, depois vai surgir a besta do mar, para cumprir os propósitos do dragão. O dragão, a antiga serpente, que é Satanás, ele também tem o seu chamado. Ele também tem o seu mistério da iniquidade. As pessoas ou vão atender o chamado celestial para o mistério do evangelho, como Paulo diz, ou elas vão atender o chamado terreno, animal e diabólico, e vão cumprir o mistério da iniquidade, como Paulo também diz. Paulo foi o único que escreveu essas duas expressões, uma em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala do mistério da iniquidade, que no grego é transgressão à lei, e o outro está em Romanos 16, quando ele fala que existe o mistério do Evangelho, que estava oculto com Deus antes da fundação do mundo e que foi divulgado, proclamado pelas palavras dos profetas e explicado muito bem dentro do Novo Testamento pelo ministério dos apóstolos. Então tá aí, tudo está acontecendo, Satanás ele está programando tudo. Vocês podem ver que essa questão de direita e esquerda é global.
O mundo está dividido em direita e esquerda. E vocês sabem que todos aqueles que são da esquerda não pertencem a Deus. Por mais que tenha pessoas que juram que são de esquerda e conhecem a Deus, elas não conhecem a Deus. Elas fazem parte, até as pessoas da direita serão separadas. Porque note bem, a direita da terra, ela não é a direita do céu. Não pode confundir as coisas. No céu, você tem a esquerda e a direita de Deus. Tem textos na palavra que diz que na esquerda e na direita de Deus tem bênçãos. Mas só que na direita do Pai está o Filho. Colossenses 1 diz que em Cristo está escondido todos os mistérios da sabedoria. Então a direita do céu é aquela que você tem que alcançar, fazer parte do corpo de um cabeça que está assentado à destra de Deus. E a direita da terra, ela é mais alinhada com a direita do céu. Ela não é justa, não tem como ser, a não ser que ela creia no Evangelho. Por isso que quando a direita está no poder, o Evangelho ele pode ser pregado com mais liberdade. Mas quando a esquerda está no poder, o Evangelho é impedido. E isso faz parte dos planos de Satanás. Satanás conhece tudo isso. Ele sabe que ele tem autoridade para agir e ele vai colocar a esquerda no poder em todas as nações. Não adianta as pessoas irem para as ruas com a camiseta do Brasil, tentar ganhar no grito, na buzinada, porque isso não vai dar em nada. Porque Satanás tem direito para agir e ele encontra pontos para agir por causa da rebelião do povo. Então Satanás ele vem trabalhando num plano, ele precisa fazer juízes, deputados, na maioria deles serem de esquerda. Eles vão criar leis esquerdistas que têm a ver com progressismo, tem a ver com a agenda woke. Eles vão mudar as constituições antigas, porque aliás eles são progressistas e não conservadores. Eles vão criar narrativas e vão distorcer todo o direito da terra. A direita vai perder todo o poder que ela tem. As nações acham que Trump vai estar aqui para sempre, para socorrê-las. Os Estados Unidos, ele tem a supremacia no mundo hoje. Os Estados Unidos, na verdade, eles vão cair por profecias bíblicas. E eles vão cair justamente porque eles estão se opondo à esquerda. E os ventos mudam. Já já Trump não vai estar mais na Terra. Ele vai morrer. Outra pessoa vai entrar no poder. Se a esquerda entrar no poder nos Estados Unidos, acabou o socorro para Israel. Acabou o socorro para o Brasil. Porque nós vimos que a Lei Magnitsky, aplicada contra um juiz do STF no Brasil, pela primeira vez na história, ela deu um alívio para o Brasil, as pessoas criaram mais coragem, foram para as redes, foram para as ruas, mas elas não vão ser protegidas assim o tempo todo. Aliás, Deus faz isso também para provar os corações e para equilibrar os poderes. Deus não pode deixar a esquerda entrar no poder total antes da hora. Irmãos, vamos ser sinceros, as nações não aguentam mais os Estados Unidos querendo ser o poder máximo no mundo. Olha só o que o Lula está falando nas redes, que o Trump ele é presidente dos Estados Unidos, ele não é xerife do mundo. E ele não está falando isso porque é só da cabeça dele. Isso é o que o mundo está vendo, na verdade os esquerdistas, porque as leis justas estão vindo dos Estados Unidos. Porque quando o Trump está no poder, ele é contra a agenda da esquerda. Então ele traz alívio sim para o mundo. O problema maior era quando o Trump estava alinhado com o Elon Musk. E também, isso não quer dizer que ele é justo diante de Deus. Infelizmente, ele não conheceu a Cristo como Cristo quis se revelar para ele. Porque ele fala em alguma das suas entrevistas que não há ninguém maior do que Deus. Ninguém pode falar isso influenciado pelo espírito do anticristo. Quase todos os dias tem pessoas louvando a Deus, cantando lá. Eu sei que não é essa a vontade de Deus. Deus queria as pessoas estudando a palavra e conhecendo o que há de acontecer no mundo e se preparando. Mas não tem quem faça. Eles não chegaram nesse nível porque não quiseram mesmo. Mas eles estão cantando louvores para Deus, não é? Na Casa Branca. De lá que estão saindo as leis justas que equilibram os poderes do mundo. Deus está no controle disso. Porque a esquerda não pode dominar tudo agora. Ainda o Evangelho, ele tem que ser proclamado na terra. Assim como nos dias de José, antes de vir os 7 anos dos trigos ruins que devoram os bons, das vacas magras que devoram as boas, teve 7 anos de bonança. Isso é uma profecia bíblica.
toda essa história de José com os seus irmãos, com os sonhos de Faraó e os sonhos de José, eles se conectam e eles mostram o que há de acontecer no tempo do fim. Então nós temos tempo agora para pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. E o Evangelho de Deus não está sendo pregado como Jesus quer. Jesus disse em João 7 que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do interior dessa pessoa iria fluir rios de águas vivas. Mas tem que crer como diz as Escrituras. Assim como as Escrituras mostram que do santuário de Deus flui águas vivas, assim também de nós, quando nós abrimos a boca, tem que fluir as palavras de Deus, águas que dão vida. Mas as pessoas estão crendo nele como diz as Escrituras? Ou estão crendo como diz a Igreja Católica Romana? Ou estão crendo como diz a Reforma? Ou estão crendo como diz o Adventismo do sétimo dia? Ou estão crendo como dizem os Testemunhas de Jeová? Ou estão crendo como dizem as fábulas judaicas? Pode ter certeza que nenhuma dessas religiões pregam Cristo como diz as Escrituras. Eu não estou dizendo que Deus não tem filhos nesses lugares, mas se tiver filhos, eles vão ter que sair dali, porque Deus não opera nesses lugares. Um falso evangelho é pregado nesses lugares. Cada um tem um tipo de evangelho. E para Satanás conseguir enganar as pessoas, ele não pode pregar só mentira. Tem que ter verdades ali dentro. Mas são verdades que, quando misturadas com o engano, não cria efeito. Não é capaz de levar a pessoa para o reino. Agora presta atenção nos planos de Satanás, porque a terra vai estar como nos dias de Ló e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então a gente sabe que, para isso acontecer, os da esquerda terão que estar no poder. E os da direita serão diminuídos. Eles vão começar a entender o erro que eles cometeram quando não tiver mais em quem confiar. Eles vão olhar para a terra e não vai ter mais Trump. Eles vão olhar para os Estados Unidos e vão ver um país que caiu. Não tem mais poder, não domina mais o mundo. É para isso que existe os BRICS. É um contra-ataque contra a soberania dos Estados Unidos, enfraquecendo eles com dólar, com alianças. E eu falo isso muito mais baseado nas profecias que eu falei no canal sobre 2ª Esdras, sobre aquela grande águia com 3 cabeças de águia e 12 penas, do que meramente olhando para a geopolítica. A geopolítica é importante porque tem que coincidir com as profecias, né? E outros países estão entrando em aliança para enfraquecer os Estados Unidos, porque os Estados Unidos confiam no seu poder por causa do dólar, por causa do poder de comércio que eles têm no mundo. Mas e se eles começarem a perder esse poder? Veja como está tudo sincronizado. Os Estados Unidos só têm poder para aplicar a lei Magnitsky em outras pessoas do mundo porque eles têm esse poder de fazer sanções. O próprio Trump está usando as cartas que ele tem, colocando na mesa. E as nações estão aceitando agora porque elas não têm o que fazer. Mas veja, quando Trump colocou as cartas na mesa e mostrou que eles realmente ainda têm o poder, detêm o poder, e quem não aceitar, toma sanção. O mundo vai olhar agora todas as cartas que o Trump tem, vai saber aonde atacar. O mundo não vai suportar essas sanções dos Estados Unidos. Eles metendo o dedo aonde eles não são chamados e ameaçando com sanções, com lei Magnitsky. Veja, cada vez que essa lei Magnitsky é aplicada, nós temos a mídia agora, né? Um mundo sincronizado. Então as pessoas vão perceber, vão estudar e vão conhecer o histórico dela. E ela tem um histórico com a Rússia. Por um advogado ter descoberto coisas terríveis lá na Rússia e ter denunciado. E a Rússia foi, inverteu tudo contra ele e ele morreu. E aí, depois de um tempo, isso entrou em debate e aí criou-se a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, no tempo de Obama. Pronto, ela começou a ser aplicada, porque eles têm poder para isso. Toda vez que essa lei é aplicada, essa história ressurge no mundo. E quando ela ressurge, uma seta aponta para os Estados Unidos, dizendo: ele tem poder, ele tem justiça e ele aplica com quem não cuida dos direitos humanos. E essa seta já denuncia a esquerda. Outras setas vão serem apontadas para a Rússia, dizendo: essa lei surgiu por causa das iniquidades da Rússia, a Rússia não tem poder, a Rússia é injusta, ela é esquerdista, ela tem alianças com a China. E essa lei Magnitsky, ela
praticamente denuncia o mal do mundo, porque ela não é aplicada contra as pessoas da direita conservadoras, ela é aplicada contra os esquerdistas, perceberam? Mas existe um movimento em todas as nações, se vocês forem buscar isso nos históricos, em que a esquerda ela começa a se levantar, a criar coisas terríveis na Terra, ocultas, que acabam sendo conhecidas depois, mas até as pessoas descobrirem o mal foi feito. E elas começam a financiar a agenda woke, começam a financiar movimentos LGBT, começam a tentar censurar, bloquear pessoas da direita, intervir nas eleições, como aconteceu no tempo de Biden nos Estados Unidos. Então veja como a esquerda é extremamente maligna. O mundo não vai tolerar isso. O mundo vai arrumar uma maneira de se unir, e eu já até sei quais países que vão se unir contra os Estados Unidos, para tirar todo esse poder dele. Ele não vai ter mais poder de aplicar a lei Magnitsky no mundo. Porque, irmãos, uma coisa era o mundo antes da Magnitsky, outra coisa é o mundo com a Magnitsky. Agora, imagine se um presidente da esquerda encabeça ali os Estados Unidos e ele começa agora a aplicar essa lei contra as pessoas que fazem o bem na direita. Eles não pensaram que isso pode acontecer? Então o mundo não tolera o bem. Por isso que as profecias apontam para a queda dos Estados Unidos e para a ascensão de governos como China, Rússia e agora o Brasil, infelizmente. O Brasil não é mais o país evangelístico do mundo e não é mais o queridinho das nações. O Brasil é visto como um país corrupto. E mesmo que ele mude de poder, que passe o poder da esquerda para a direita, isso não vai durar muito tempo, conforme as profecias. Então o plano de Satanás é esse. Ele vai criando uma grande confusão, fazendo as pessoas pensarem que o lado direito é bom, é o caminho do Senhor, quando não é. O caminho do Senhor é a direita do céu e não a direita da terra. A direita da terra vai sucumbir ao poder da esquerda. E muitos dos da direita, quando eles perceberem que não tem mais Trump, não tem mais lei Magnitsky contra os da esquerda, quando Israel perceber que não tem mais a confiança dos Estados Unidos, porque eles confiam na proteção dos Estados Unidos, quando eles virem que o domo de ferro não dá mais conta de bloquear os mísseis, acabou a confiança. E aí o mundo realmente vai estar no poder da esquerda. E muitos dos da direita vão estar sofrendo. Sabe o que vai acontecer no mundo? Deus vai mandar o seu último recurso. E é para isso que nós estamos sendo preparados. O último recurso do Senhor se chama Moisés e Elias, as duas testemunhas. Não são dois homens literais, são dois candeeiros. Por isso que Jesus começou a profecia explicando que os candeeiros são igrejas. E ele falou que aquilo é um mistério, Apocalipse 1. Esse mistério é completamente revelado no Apocalipse 11, quando Deus usa Moisés e Elias e compara com duas testemunhas e dois candeeiros, que são assuntos que surgiram lá no Antigo Testamento. Então tem vários links para o Antigo Testamento, onde Deus chama a casa de Judá e a casa de Israel de duas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há. Então Deus usou o contexto de Moisés, usou o contexto de Elias, e não tem como explicar isso aqui agora, mas é formidável quando você entende o porquê Deus escolheu esses dois personagens para representar pessoas que vão ter o mesmo espírito de Moisés, o mesmo espírito de Elias, que é o espírito do Senhor, mas eles vão agir no mesmo espírito, ou seja, nas mesmas características desses profetas, porque o contexto vai ser bem semelhante também ao contexto de Faraó, que está lá em Apocalipse 12, você vê um Egito novamente no futuro, e ao contexto de Elias, que não tem como explicar agora, mas é formidável. Então são dois candeeiros, são dois grupos de pessoas que vão ser despertadas pelo próprio Deus e essas pessoas que vão despertar as 10 virgens. O mundo também vai acabar acordando. E esses da direita, eles vão começar a ouvir a palavra dessas duas testemunhas. E por isso que, se as nações restarem, e elas restarão porque tem profecias em quase todos os profetas falando disso, elas vão restar do lado da direita e não do lado da esquerda. Jesus mesmo mostrou isso pra gente em um cenário literal que ele praticamente usou de uma parábola. Pedro havia pescado a noite inteira, Pedro com seus... Eu não lembro agora quais eram os apóstolos que estavam com ele, mas ele não conseguiu peixe.
E Jesus disse, olha, lança a rede para o lado da direita, que você vai conseguir. Aí Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou fazer. E ele lançou do lado da direita. E vieram muitos peixes. Isso é uma parábola, mostrando que o evangelho vai pescar pessoas do lado da direita e não do lado da esquerda. E mesmo os da direita, Jesus disse que após pescar, ele fala em outra parábola, né? Tem que levar a rede para a beira do mar e separar os peixes bons dos maus. E quem são os bons e os maus? Na lei de Deus, na perspectiva de Jesus que é judeu. Os peixes bons e os maus têm a ver com os animais puros e impuros. Ou seja, o próprio Jesus está ensinando para a gente o que é de verdade a lei de Moisés. Animais puros e impuros têm a ver com homens, e não especificamente com animais. É claro que isso era uma lei que tinha que ser praticada pelo povo que estava debaixo da aliança, mesmo eles não entendendo assim, eles tinham que praticar, porque se Deus disse uma coisa é boa, a outra é má, a pessoa tinha que obedecer. Ninguém pode obedecer somente o que entende. É claro que Deus quer que você entenda perfeitamente para poder obedecer, mas às vezes você vai entender só depois que obedece. E Jesus está dando a interpretação real de animais puros e impuros. Aí basta você meditar no resto para não ser enganado com as fábulas judaicas. Então, perfeito, Jesus vai pescar muito dos da direita. A rede é o evangelho. E essa rede vai ser lançada ainda mais uma vez no mar. E dali Deus vai separar os bons e os maus. Quando? No deserto. Veja, a rede é lançada no mar e o deserto é a parte da praia do mar. Porque o deserto de Deus está no Oriente Médio. Veja que a terra fala do Oriente Médio. O mar fala das nações. As duas testemunhas vão lançar essas redes. No lugar das nações estarem aprendendo a mensagem do deserto, o que há de acontecer no mundo, como elas devem se preparar, elas estão pensando nas coisas da terra e não nas do céu. Isso é porque elas não estão vivendo uma vida de ressurreição, porque se estivessem vivendo, elas pensariam e buscariam as coisas do céu. Quando chegar o tempo, elas não vão saber o que fazer, para onde ir. O medo vai tomar conta das pessoas. Jesus diz que nesse tempo, as nações vão desmaiar só de ouvirem as notícias. Imagine quando realmente acontecer. As trombetas vão tocar dentro da última semana. Deus vai abalar toda a estrutura desse mundo. As trombetas, elas vêm para validar a pregação das duas testemunhas, porque elas vão profetizar esses fatos. A maioria dos acontecimentos, eles vêm do céu sobre a terra, perceberam? Para Deus testemunhar que Ele está com essas testemunhas. Então o mundo vai olhar para elas, o mundo da esquerda vai olhar para elas e vai odiá-las. Eles vão querer matar elas e, de fato, vão conseguir matar. Mas elas testemunham, não é? É como no livro da lei. Deus disse que quando uma mulher for pega em adultério, por boca de 2 ou 3 testemunhas, essa mulher deve ser apedrejada. Deus envia 2 testemunhas contra uma grande Babilônia, contra o sistema completamente corrompido, para testemunhar contra os atos desse mundo. E por isso que, na 7ª trombeta, indo até a 7ª taça, Deus destrói a grande Babilônia com pedras de saraiva. É como se essas 2 testemunhas recrutassem todos aqueles que haverão de ser chamados para fazer parte, das testemunhas, porque começa com 2 testemunhas, porque elas são 2 candeeiros, mas depois, através desses 2 candeeiros, Deus acende os outros 5. Dessas testemunhas vão surgir os glorificados e eles que vão jogar as pedras do céu na meretriz, que não quis se arrepender. E daí sairão as nações restantes. Muitos que não terão seus corpos glorificados restarão, mas para eles restarem, eles não podem estar com a marca da besta. E a única maneira deles não estarem com a marca da besta é se eles irem para o deserto. Então a palavra explica o porquê uns alcançarão os corpos glorificados e outros não. E porque muitos não alcançarão nenhum e nem outro, mas irão para a morte, para o julgamento, para o lago de fogo. A palavra explica tudo isso. Cada um receberá segundo as suas obras. E assim Deus vai castigar o mundo. Então Deus enviará 2 testemunhas na terra. E aí os homens não vão olhar mais para Trump, para os Estados Unidos. Eles vão buscar a Deus. Então Satanás está armando esse plano, porque ele sabe que não vai vencer, mas sabe que nesse processo pode arrastar muitas pessoas com ele, assim como ele arrastou a terça parte dos anjos de Deus para a terra
e para o inferno. E aí Satanás está trabalhando em tudo isso simultaneamente. Então, a lei da censura, ela vai voltar na Terra. Pode ver que o Brasil estava sob ameaça de censura. Eles estavam querendo controlar as redes. E por pouco não fizeram. Mas isso vai voltar. Não quer dizer que só por causa da lei Magnitsky tudo isso acabou. Na verdade, essa censura será global, porque os profetas afirmam isso, eles mostram isso. Mas é preciso entender como Deus quis revelar suas mensagens, né? Ele não vai falar isso com todas as letras nas palavras. Mas os profetas não foram censurados? E eles não usaram a própria lei de Deus distorcida para censurar a boca dos profetas? Assim Satanás faz no mundo. Ele vai distorcer as leis que existem na Constituição, modificar com várias narrativas. De pouco a pouco o povo vai entendendo que é assim, que nós estamos num novo mundo, que as coisas não são mais como antes. Então, com o sistema globalizado, o movimento LGBT, eles sabem que não estão sozinhos. Em todas as nações praticamente do mundo tem esse movimento. Então eles criam força e eles fazem parte da esquerda e não da direita. Leis vão sendo aprovadas no Senado, agora eles têm lei para defendê-los, e aí isso vai mudando a Constituição de pouco a pouco, e quando não muda, distorce. Olha aí o exemplo que está no Brasil. A Constituição é rasgada, e ainda bem que tem redes para denunciar, não é? Por isso que eles querem controlar a rede, para ninguém denunciar essas coisas, para o povo ficar na ignorância. O que adianta ter o ChatGPT? A pessoa ir lá pesquisar, entender que está errado, mas não poder falar nas redes. Então Satanás ele vai trabalhando assim de pouco a pouco, vendo qual é o momento correto de aplicar uma censura, mas ele aplica primeiro de maneira generalizada. Assim, ele vai aplicar a censura contra as pessoas que trabalham na direita, que está sendo seduzido pela besta da terra. Não pensa que todos da direita são de Deus. Na verdade, a maioria não são. Então, Satanás ele vai aplicando censuras. Isso vai virar uma lei. E aí eles vão criar narrativas e vão distorcer tudo. O que, na verdade, todos conhecem como censura é o que está na Constituição. Isso vai ser transformado em regulamentação das redes. Porque é preciso, porque a liberdade na fala, o direito de expressar, não te dá o direito de você criar discurso de ódio homofóbico e coisas do tipo. Então eles vão entender que a Constituição precisa de uma reforma. E assim as leis vão sendo distorcidas. E pronto, o movimento LGBT cresce, a esquerda toma força, as censuras vão sendo aplicadas não diretamente contra os cristãos, mas contra o mundo. E o mundo vai entender isso. Não vai ter mais quem recorrer, não vai ter lei Magnitsky. Pelo contrário, se tiver, vai ser aplicada contra os da direita. Esses que vão ser considerados os violadores dos direitos humanos da pauta esquerda, com certeza. Esquerda e direita, na verdade, são dois braços de prata ligados ao mesmo peito de prata, governados pela mesma cabeça de ouro. Ou seja, faz parte do mesmo corpo. Se não faz ainda, vai fazer. E isso vai descer para o ventre de bronze e para as pernas de ferro, até chegar aos pés de barro e ferro. Elas vão brigar até o fim. Mas no final das contas, elas vão fazer parte do mesmo corpo. Só aqueles que se desprenderem da direita da terra e se ligarem à direita do céu, aí sim eles vão fazer parte dos chamados. As pessoas têm que receber o Espírito do Senhor e olhar para as Escrituras. Porque Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Mas olha a igreja de Coríntios. Tinha a mente de Cristo, só que eram carnais. Agora, se você tem a mente de Cristo e busca viver o Evangelho, o que acontece? A sua mente, que tem a mente de Cristo, ela vai se conectar pelo Espírito, à mente do Senhor que está à direita do céu. E aí sim você vai se desprender das coisas da terra e conhecer todos esses pontos, para poder proclamar um verdadeiro Evangelho. Então Satanás ele vai trabalhando de pouco a pouco, sem pressa. Ele é um ser mais inteligente do que todas as inteligências artificiais do mundo. Aliás, ele está por detrás de tudo isso. Depois que o mundo entender que a censura já não é mais censura, e sim é algo que o mundo precisa para acabar com o discurso de ódio, para não ter mais discurso homofóbico, aí isso vai partir
ponto final, que é o verdadeiro foco do diabo: censurar os cristãos. Primeiro ele vai censurar os cristãos na rede, com determinadas palavras, para o evangelho não ser pregado nas redes e não alcançar mais as nações. Depois ele vai censurar as pessoas em suas casas. Ele vai acostumando o povo de pouco a pouco, esquentando na água quente até ferver. O mundo já entendeu que a censura aconteceu não primeiramente contra eles, então houve um disfarce, das intenções do diabo. Mas os cristãos continuam falando as coisas que são contra a esquerda, que são contra os direitos humanos, contra a democracia. Então eles têm que ser censurados. Compreendeu o plano de Satanás? Agora, se vocês lessem os textos que mostram isso ia ficar muito claro. Jesus disse: por minha causa, por causa do meu nome, vocês serão levados a tribunais. O mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. E o que tem no nome de Jesus? Todo o evangelho. E como as pessoas não vão obedecer à nova ordem mundial, o novo poder do mundo, elas vão ir contra a democracia, contra os direitos humanos, com discursos de ódio homofóbico e tudo mais, elas vão ser levadas a tribunais. Jesus já deu pra gente a dica, mas isso também tem nos profetas. Tem vários textos que nos mostram isso. Então, para vocês ficarem atentos, não se alegrem porque a direita volta ao poder, porque a lei Magnitsky está aí contra os da esquerda, porque tudo isso vai se virar contra os da direita. Infelizmente, não tem como mudar um cenário já profetizado por Deus. Deus mostrou qual era a sua vontade. Os homens não quiseram obedecer. Então Deus já mostrou como ele vai castigar as nações no futuro e o que as pessoas têm que fazer para terem vida. Então aqui eu finalizo a mensagem e fica aqui o meu convite mais uma vez. Pode olhar os outros vídeos do canal, se esse trabalho te edifica, se você está alinhado com as coisas que eu falo aqui, eu convido você a fazer parte do grupo de ofertantes. Esse grupo não foi criado por mim, foi criado por irmãos para que eu permanecesse no Brasil. A minha história, ela foi quase completa no Japão. Eu vivi mais tempo no Japão do que aqui. Morei mais ou menos 30 anos no Japão, estou há 5 anos no Brasil. Então, como esse grupo foi criado de maneira voluntária, esse trabalho é todo voluntário, eu fico mais à vontade para convidar você para entrar nesse grupo. O grupo é de ofertantes, não é um grupo de pessoas que vão se comunicar umas com as outras, porque eu já participei de grupos assim e tende a dar confusão. É grupo só para as pessoas colocarem ali as suas contribuições, os comprovantes, E uma irmã vai ali, me ajuda, vai monitorando as coisas e pronto. Esse grupo tem me ajudado esses 5 anos. Graças a Deus, nunca me faltou nada, nunca precisei pedir nada, nunca precisei vender nada. E isso é um testemunho que eu tenho. Deus me prosperou sem eu precisar fazer comércio com a palavra de Deus. Agora, você entrando nesse grupo, lá vai ter um link para você poder entrar no grupo de meditações. Esse grupo de meditações é exclusivamente para as pessoas que me ajudam. Então, quase todos os dias eu tenho uma palavra para compartilhar ali. A maioria do conteúdo eu vou deixar lá mesmo. É exclusivo, eu não vou ficar compartilhando no canal como eu fiz com esse, por exemplo. Apesar que metade desse conteúdo aqui, eu acabei gravando hoje fazendo a montagem, Mas o miolo do conteúdo já estava gravado. Foram os irmãos que criaram o grupo, os irmãos que estabeleceram ali uma oferta inicial. É só para a pessoa ter uma noção, mais ou menos. Eles que estabeleceram um valor de R$20. É voluntário, a pessoa dá quando quiser. E na verdade a maioria das pessoas elas ofertam mais, graças a Deus por isso, porque isso tem me ajudado, E para vocês saberem, os irmãos concordaram com esse grupo de meditações e esse grupo não é um grupo aberto para as pessoas ficarem falando, porque senão tem muita gente, as pessoas vão compartilhar áudios, vídeos, pensamentos aleatórios. Muitas pessoas ainda estão presas nas suas igrejas e elas vão compartilhar os seus pensamentos, então vai dar briga entre pessoas. E tem pessoas que têm dificuldade de respeitar as leis do grupo, eu já tenho experiência com isso. Então, eu até iria abrir uma exceção para esse grupo, para as pessoas poderem falar. Mas eu precisava de umas 2, 3 pessoas para me ajudar a administrar o grupo. Eles preferiram que o grupo fosse fechado mesmo. Só os meus áudios, os meus vídeos. E as pessoas ali apenas vão ouvir, refletir. E agora, se elas quiserem tirar dúvidas, aí tem a comunidade do canal, tem o meu número aqui. Na medida do possível eu tento responder algumas pessoas, mas não dá para responder todas. O que importa é
quase todos os dias eu estar ativo, falando coisas para o grupo, minhas meditações, alguns áudios longos, outros curtos. Eu estou também trabalhando agora com vídeos curtinhos e, olha, tem tido resultado. E não preciso gravar todo dia para o canal, nem um dia sim, um dia não, nem um dia sim, 2 dias não. Quando eu tiver trabalho eu faço lá e coloco no canal, porque o canal é para alcançar as pessoas de todos os lugares, né? O grupo de meditações é para a gente refletir ali diariamente, ou pelo menos quando eu tiver algo para compartilhar. O link do grupo de ofertantes vai estar no comentário fixo, e lá no grupo de ofertantes vai ter o link para entrar no grupo de meditações. Caso você não puder ajudar, não tem problema, você pode ter acesso a todo o conteúdo do canal. Demora um pouco para entrar no canal, as meditações do grupo, porque ali eu coloco diariamente, né? Mas vai chegar no canal e você vai ter acesso, tá bom? O que importa é você ter uma boa consciência. Se puder ajudar e não estiver ajudando em outro lugar, saiba que vai me ajudar. E assim eu acredito que Deus se agrada, porque não é nada forçado. Eu não gosto de usar o Seja Membro do canal e não tenho nada para vender da palavra de Deus. Com métodos de curso são coisas que eu reprovo. Tá certo, irmãos? Então é isso. Fiquem na paz então. Deus abençoe.